Meu filho tem preguiça. Você já se pegou falando isso? Ou pelo menos pensando isso? Calma, porque isso pode não ser preguiça, pode ser uma outra coisa e você vai saber aqui neste vídeo. Mas antes, bem-vindo ao canal Pedagogia da Vida Real. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora, tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula. E ao longo dessa experiência, assim como estudos pelo mundo já comprovaram, que as crianças e os adolescentes que têm a família ali por perto, sendo próxima da vida escolar deles, têm mais sucesso escolar. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Os sintomas são bem parecidos, né, com preguiça. Não quer ir para a escola, ou não quer fazer lição de casa, ou não quer... Tudo que é relacionado a estudos não querem. E aí os pais ficam desesperados, né? Porque, nossa, e agora, né? O que eu vou fazer? Se eu não estudar, como vai ser o futuro, né? Então tem aqueles pensamentos a longo prazo. Então vamos explicar o que acontece. Quando isso acontece na infância, geralmente a criança não sabe o que é que está acontecendo com ela. E eu vou te explicar o porquê disso. Eu vou te explicar o que pode ser, né? Além de preguiça. Ela não consegue explicar em palavras. Muitos sentimentos, muitas coisas, ela não consegue explicar em palavras porque simplesmente não tem maturidade para isso. Quando são adolescentes, às vezes eles até sabem o que é que desmotiva, né? O que é que tá fazendo ele ter essa repulsa pelos estudos, mas ele não quer contar porque isso para alguns pais já é motivo para, nossa, eles têm medo de levar de tomar uma bronca, eles têm medo, né, tem aquela insegurança de contar pro pai ou pra mãe o que é que tá acontecendo. Então, o que pode acontecer? Aqui são 3 motivos, tá? 3 motivos que geram preguiça e que não é preguiça de fato. É muito parecido, mas não é. O primeiro é o sistema escolar defasado. Como eu já falei aqui, eu vou deixar o link de um vídeo aqui que eu falo sobre isso, sobre o sistema escolar. Ele não prepara para a vida, né? Então tem essa desconexão entre a realidade, por isso que aqui é pedagogia da vida real. Entre a realidade e entre a escola. A escola é como se fosse um universo paralelo. Então, isso é mais para os adolescentes, tá? As crianças nem sentem tanto isso, é mais os adolescentes. Eles percebem a falta de conexão, a distância que tem entre o conteúdo escolar e a vida. Não que o conteúdo seja distante, é que a abordagem da escola faz ficar distante. Então, tem pouca prática, fica aquela coisa de sentado, crianças sentadas por 4 horas ali por dia, no mínimo, no mesmo lugar, no espaço que eu vi até um vídeo falando sobre isso. Eu queria dar os créditos, mas eu não lembro de onde mas eu assisti um vídeo sobre isso. É um espaço de 60 centímetros quadrados. Agora faz o cálculo, 4 horas por dia, 20 horas por semana, 80 horas por mês, são 200 dias letivos no ano, 200 vezes 4, 800 horas, isso por ano. Agora multiplica entre os anos do ensino fundamental e do ensino médio, para ver quantas milhares de horas que dá a pessoa ali sentadinha. É como se fosse um regime semiaberto. Eu vou ser bem direta, assim. Parece um regime semiaberto. Você fica ali preso, depois você vai para casa, sabe? E aí, às vezes, fica preso em casa, porque não sai, fica ali preso. A gente vai falar sobre os estímulos mais tarde, fica ali preso, aquelas brincadeiras que não se movimenta. Então, isso também gera um certo desconforto, né? Em relação a isso. Como eu já falei, no outro vídeo eu falo que o sistema escolar ele foi feito para treinar pessoas na época da Revolução Industrial. Isso faz mais de 200 anos. E o sistema é o mesmo, né? E nós estamos em 2025, o mundo mudou. Acho que não precisa nem falar que o mundo mudou muito de lá para cá, né? Se pegar o começo desses séculos, pegar da década de 2000, década de 90, década de 2000, o que mudou é uma coisa absurda. Então, tem esse porém também. Então, tem essa falta de conexão entre o conteúdo e entre a vida real. Esse é um ponto. O outro ponto é a falta de estímulo em casa. Então, assim, muitas vezes os pais acham que se matricular um filho numa escola particular, ele já tá fazendo a parte dele, ele já tá... Olha, você não tá numa escola estadual, você não tá numa escola da prefeitura, eu tô pagando para você ter, na teoria, um ensino melhor. E na teoria, porque nem sempre isso acontece, tá? Na maioria das vezes, sim, mas nem sempre isso acontece, não é uma regra. Aí fala assim, ó, eu tô pagando, então deixa tudo por conta da escola.
E aí tem aquela negligência. E a criança, desde a mais tenra idade, ela percebe quando os pais negligenciam a escola, quando os pais não estão nem aí, quando não vão numa reunião de pais, quando não cobram uma lição de casa, quando não olham o material, quando não se importam com a vida escolar do filho. E assim, muitas vezes não é se importar de propósito. Às vezes é aquela correria do dia a dia faz com que isso acabe ficando em segundo plano. E isso as crianças percebem. Então elas pensam, se meu pai, se minha mãe não acha importante, então não deve ser importante mesmo. Porque tudo o que um adulto, principalmente o adulto que a criança gosta, tudo o que eles falam ou fazem, elas pegam como referência e como sentença. Tá? Então se você fala para uma criança que ela é lenta, ela vai achar que ela é lenta. Por isso que tem que ter muito cuidado para falar com criança, principalmente se você for próximo dela. Então, assim, a mesma coisa em relação a como os pais veem a escola. Então, é preciso fazer esse trabalho para que, no começo, vai olhando a lição de casa, vai olhando o material, vai olhando para ver se os lápis de cor estão apontados, essas coisas todas, sabe? Faça com que o seu filho perceba que a escola é importante. Tá? E aí nós vamos entrar também no after schooling, que já é um acompanhamento além da escola, que faz com que a criança ou que o adolescente, eles tenham um acompanhamento mais personalizado e mais focado nas suas reais necessidades, tá? Eu vou falar sobre isso mais tarde. Mas esse é outro ponto também. Na adolescência, isso descamba, porque quando o filho chega na puberdade, um pouco antes, chega na puberdade e vê que os pais não ligam tanto, e muitos pais, eles deixam de acompanhar porque acham que o filho já cresceu. Ah, ele já cresceu, não precisa mais que eu fique olhando, não precisa mais que eu fique perguntando, não precisa mais que eu fique conversando com ele sobre isso. Ele já sabe se virar sozinho. Gente, é um menor de idade, é uma pessoa que ainda não tá totalmente preparada para a vida. Cresceu, mas ainda precisa de cuidados. É diferente de uma criança? Sim, é diferente de uma criança. Mas você precisa ter esse acompanhamento precisa ser feito até o ensino médio. E não é cobrar. Falar, você não faz a lição de casa, você não faz isso, você não faz aquilo. Não é cobrar. Isso não é after schooling, isso não é participar da vida escolar do filho. Isso é cobrança. Tá? Você precisa estar junto, conversar, ver o que é legal, ver como que tá indo, ver o que ele acha mais fácil, o que ele acha mais difícil, o que ele gosta mais, o que ele gosta menos, sem julgamentos, tá? Então, fazer esse tipo de trabalho e sem contar as atividades de after schooling, como eu vou falar mais pra frente. E uma outra coisa também, que é uma coisa muito dessa geração, uma coisa recente, são muitos estímulos. Hoje, eu ouvi falar uma vez que uma criança de 9 anos hoje, ela tem mais informação do que uma pessoa que viveu há 100 anos atrás, 150 anos atrás, teve a vida inteira. Imagina, é muita informação, gente, que a gente tem. O nosso cérebro, mesmo para nós que somos adultos, nós não estamos preparados para tudo isso. É uma coisa muito, assim, avassaladora. Então, tem muitas opções, é muito vídeo, é muito isso, é muita rede social, sabe? Tem um desenho agora chamado Cocomelon. Eu sei que é para bebês, não é o público daqui. Mas assim, tem os Cocomelons para as crianças maiores, tá? O Cocomelon, depois você dá uma procurada se você não conhece. Eu não conhecia até uns dias atrás. É um desenho que as cenas assim são muito rápidas, sabe? Não é igual os desenhos que nós assistimos quando éramos crianças. Ou mesmo quem tem 20 anos de idade hoje assistiu quando era criança. Não. Que tem uma historinha, que tem cenas mais demoradas. São cenas assim que duram no máximo 2 segundos. É uma coisa meio pá, 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 pá. E isso faz com que o bebê, ele fica assim, ó, ele fica ali preso, sabe? Ele para tudo que tá fazendo e fica ali, sabe? Só acompanhando aquilo. É um estímulo muito grande para uma pessoa tão novinha. E nós temos também vários, assim, nossa vida está assim, está um grande cocomelo. Então, é preciso também dar um tempo em relação às telas. E assim, não é... Eu sou meio contra proibir de vez, porque todo mundo foi criado, todo mundo que nasceu depois da televisão, e a televisão já está há 75 anos no Brasil, só no Brasil, né? Em outros países está até mais... Fomos criados com telas, só que era um outro momento, a gente tinha os horários para ver a televisão. Assim, eu não sou contra você
oferecer telas assim, um computador, uma coisa que ajude no aprendizado, uma coisa educativa. A internet está cheia de recursos. No meu programa de After Schooling tem uma aula bônus sobre isso. E isso é importante. Não deixar uma criança, um adolescente sozinho no quarto com o computador, porque isso é perigoso. Mas assim, fazer uma coisa mais voltada para a família, ligar o computador ali no HDMI, numa tela de televisão e fazer alguns jogos e fazer algumas dinâmicas, isso é legal. Assistir alguns desenhos, isso é legal, tá? Mas assim, eu tô falando em relação, principalmente em relação ao celular, porque celular é só a criança e a tela. Não tem aquela coisa aberta, como a televisão como o computador dependendo da maneira como você usa, certo? Então, isso também prejudica muito, e quando a criança está acostumada a esses muitos estímulos, esse grande cogumelo, tudo que demora mais, dá muito tédio. Então, isso aí é uma coisa que tem que tomar cuidado. A criança precisa aprender a fazer atividades que demandam mais um pouco de tempo, que são mais devagar, para que o cérebro possa processar, entendeu? Então, isso dá um pouco de preguiça também. Agora, o que fazer? O que fazer? O sistema escolar não tem como mudar, né? O sistema escolar tá aí. Se a pessoa, ela tá muito descontente, ela pode fazer homeschooling, né? Mas eu sei que isso não é para todo mundo, assim, a maior parte das famílias para fazer é complicado, porque mexe com a rotina de toda a família, não tem como você trabalhar integral e fazer homeschooling, é uma coisa bem cansativa, até tem, mas é bem cansativa. E o sistema escolar não tem como mudar, então você pode continuar na escola, porém você muda em casa, né? Muda em casa. Então tem aí a questão das telas, né? Principalmente celular e tablet, que é uma coisa assim que precisa ser mais racionada, que não pode ser assim ilimitada. Eu sei que tem muita criança que vai chiar, mas é o bem. Criança precisa se frustrar também, né? E o after schooling, né? Que é o acompanhamento feito através de um incentivo à leitura, através de um projeto, através de uma culinária, através de uma jardinagem, um passeio educativo, através de coisas que aprofundem mais o que ele estuda na escola. E você pode também fazer outras coisas. Você pode, por exemplo, ensinar um idioma que você sabe falar. Você pode também ensinar valores, que é uma coisa fundamental. É básico, eu nem deveria estar falando disso aqui, mas está se perdendo, infelizmente, por conta da terceirização para a escola. É uma coisa mais focada no que a família acredita. Então, isso é uma coisa muito legal também, né? Então, para você saber mais sobre after schooling, eu vou deixar aqui eu tenho um programa, mas para que você conheça melhor, eu vou deixar aqui o endereço de um grupo. Se você tá vendo isso muito para frente, provavelmente esse grupo não vai estar mais no ar. Mas assim, se você tá em junho, julho de 2020, se você tá em 2025, esse grupo está, certo? Eu vou deixar aqui o link do grupo para que você possa participar. Lá eu dou dicas exclusivas, eu falo sobre esse assunto de uma forma mais aprofundada. E aí você pode também, eu tô preparando um PDF para que você, com atividades gratuito, para que você possa baixar e fazer em casa com a sua criança, com o seu adolescente. Não é uma coisa que toma muito tempo, é aquela coisa estudar sem achar que tá estudando, sabe? Então é muito legal, vai lá, porque todo dia tem muitos insights bacanas, certo? Então é isso. Para você, se você gostou, né, até esqueci de falar isso antes, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e dê o seu like aqui, certo? Estou também no Instagram, no @pedagogia da vida real, lá também tem muitos insights interessantes, não tanto quanto no grupo, mas tem. E é isso. Também estou no TikTok, eu tô deixando todos os links das minhas redes aqui, certo? Então, muito obrigada por ter assistido até aqui e nos vemos.